gente hoje vai discutir o texto do Salvato Trigo, não é? Que é o texto da urgência do comparatismo, né, nos estudos literários dos afro-brasileiros, e de certa forma ele evolui um pouco do ponto de vista crítico, do ponto de vista teórico, em relação ao que o Elec já propunha na aula passada, não é? Então a gente vai hoje dar um passo a mais no sentido de estabelecer o campo de estudos dos estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Salvato Trigo é um teórico português, tá? Eu acho que isso é importante vocês guardarem, pelas várias coisas que eu vou falar em seguida, que está fazendo com esse texto uma defesa das literaturas africanas de língua portuguesa como objeto de estudo da literatura comparada. Tá? Então isso é fundamental vocês guardarem, é um dado fundamental. E a segunda coisa é o ano em que foi escrito esse artigo, em que foi publicado esse artigo, que está no final do artigo. Foi uma palestra proferida pelo próprio Salvato Trigo no Brasil, no início da década de 80. E esse dado é fundamental para nós. Primeiro, porque nos diferencia do tipo de pensamento que o René Wellek estava colocando em 30 anos, né? De 50 até a década de 80. Segundo, porque essa data, né, início da década de 80, é uma data fundamental se a gente pensar nas próprias literaturas africanas de língua portuguesa. A gente tem que ter em mente que no início da década de 80, os países africanos de língua portuguesa tinham 5 anos de independência, tá? Todos eles se tornaram independentes em 1975, tiveram suas independências reconhecidas, muito embora a Guiné-Bissau tenha declarado sua independência um ano antes, em 74. Só foi reconhecida em 75. Tá? Então vejam, é um tempo muito curto entre 75, ano das independências, e início da década de 80, quando o Salvato Trigo resolve então dizer nessa comunicação, nesse artigo, que as literaturas africanas de língua portuguesa eram sim um objeto digno de estudo acadêmico. Tá? E defender isso nesse momento é também uma posição política, não apenas uma posição literária ou cultural. Tá? Então é um pouco isso que a gente vai tentar entender hoje aqui com a leitura do texto dele e de que forma ele propõe então um novo método para esse novo objeto. Tá? Ele vai tentar fazer uma fundamentação, eu poderia dizer até científica, né, dessa nova metodologia da literatura comparada para a compreensão desse novo objeto que ele propõe, que é o objeto das literaturas africanas de língua portuguesa. Sendo ele um português, isso é muito importante. Não é? Realmente é um tipo de postura política bastante heterodoxa nesse momento da academia portuguesa e da história portuguesa. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que pensar, e que muitas vezes a gente não tem muita noção, como nós também fomos colônia de Portugal, né? A gente tem a tendência, como brasileiros, de falar, bom, o Brasil foi colônia de Portugal, os países africanos de língua portuguesa também foram colônias de Portugal, então somos todos irmãos e tal, e não tem muita diferença entre os tipos de colonização que eles fizeram em África e o tipo de colonização que houve aqui no Brasil. E isso é um engodo, tá? É um engodo, é um ledo engano a gente achar que o tipo de colonização, principalmente ao longo do século XX, na África de língua portuguesa, teve os mesmos moldes da colonização brasileira. Tá? Em primeiro lugar, para a gente pensar que nós nos tornamos politicamente independentes, o Brasil, em 1922, como vocês sabem. No entanto, foi uma independência relativa, como também vocês sabem. Por quê? Porque quem fez a nossa independência foi um português, que depois se tornou rei de Portugal, e as relações que a gente mantinha com Portugal, em termos políticos mesmo, em termos econômicos e em termos sociais, mudaram pouco depois da independência do Brasil. Nós continuamos tendo relações comerciais com Portugal, houve uma continuidade dessas relações de um certo ponto de vista, até mesmo político, o que não aconteceu de modo algum nos países africanos de língua portuguesa ao longo do século XX e com as independências deles em 75. Tá? O tipo de ruptura que houve entre Brasil e Portugal na independência foi muito diferente do tipo de ruptura que houve entre Portugal e países africanos de língua portuguesa na década de 70. Tá? Isso é importante vocês guardarem. A outra coisa é que essas independências desses países foram feitas mediante uma guerra colonial
contra um colonizador português que colocou exércitos nesses territórios para manter a sua possessão, e um governo português salazarista, ou seja, uma ditadura, como vocês sabem, o que ocasionou um processo de independência bastante violento e bastante traumático também. Segunda questão. Tá? Terceira questão que vocês têm que saber é que essa independência ela é traumática para Portugal até hoje. Tá? Eu diria talvez também para os países africanos de língua portuguesa, mas principalmente para Portugal, por várias questões. Tá? Existe um teórico português, não sei quem já ouviu falar dele, que se chama Eduardo Lourenço, Psicanálise mítica do destino português. Está num livro chamado Labirinto da Saudade. Que é um livro de ensaios, tem ensaios, vários outros ensaios a respeito de Portugal, da cultura portuguesa, da literatura portuguesa, frente às outras literaturas em português, etc. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar uma volta, mas vou voltar ao Salvato Trigo. Estou tentando mostrar para vocês a importância do pensamento do Salvato Trigo nesse momento, início da década de 80, ao falar o que ele diz no texto que a gente tem para discutir hoje. O Eduardo Lourenço, nesse livro, nesse artigo, Labirinto da Saudade, ele vai fazer uma aproximação da questão da cultura portuguesa, uma aproximação um pouco heterodoxa. Então, o que ele tenta fazer? Ele vai dizer, assim como a gente pode analisar, psicanalizar, analisar psicologicamente, psicanaliticamente uma pessoa, eu vou tentar fazer isso para o povo português. Tá? Então, ele vai trabalhar com alguns conceitos psicanalíticos em relação à história de Portugal, entre eles o conceito de trauma, conceito de ferida narcísica, etc. Então, basicamente, o que ele está falando nesse artigo? Ele diz assim, olha, Portugal, quando se torna uma grande metrópole imperial no século XVI, começa a acreditar, culturalmente falando, enquanto povo, que é um corpo disseminado pelo mapa-mundi, né? Então, teria aquele pequeno território ali na beira do Atlântico, mas os braços, as pernas, os membros estariam espalhados pelo mundo, portanto, seria um corpo grande, né? Um corpo forte, um corpo coeso, enfim, rico e assim por diante. O problema é que esse corpo vai perdendo partes, né? Então, esse Portugal que se achava tão maravilhoso começa a sofrer vários cortes narcísicos, como diz lá o Eduardo Lourenço. De repente, eu passo a não ser tão grande, passo a não ser tão poderoso, passo a não ser tão rico, etc. Isso foi acontecendo ao longo da história portuguesa do século XVI em diante. Nesse sentido, o primeiro grande trauma, os dois primeiros, na verdade, houve alguns traumas, segundo Eduardo Lourenço. O primeiro grande trauma teria sido a unificação com a Espanha, no século XVII, não é? De você perder essa autonomia, né, cultural e, enfim, política que Portugal tinha no século XVI, esse século de ouro de Portugal. O segundo grande trauma teria sido a perda do Brasil no século XIX. E o terceiro e definitivo trauma teria sido a perda das colônias africanas na década de 70, de 1970. Basicamente, é essa a postulação do Eduardo Lourenço nesse artigo. E, de certa forma, de uma forma muito concreta, assim, quando a gente vai a Portugal, quando a gente vivencia um pouco a realidade portuguesa, a gente percebe que, de alguma maneira, ele tem razão. Alguém já foi a Portugal aqui? Algumas pessoas, né? O que vocês acharam, assim, da metrópole? Como é que, né? Nós somos brasileiros, de repente a gente vai a Portugal e conhece, então, a ex-metrópole. Você adorou? Ai, que delícia! É muito bonito mesmo, Portugal. Eles são muito acolhedores conosco, eu
percebi isso. Eles gostam muito do povo brasileiro. E dos africanos, nada. É isso mesmo. Mas mesmo assim, há bastante preconceito ainda contra o Brasil. Eles nos gostam como turistas muitas vezes, mas eu já vivi algumas situações em Portugal que foram situações de bastante... Uma vez foi uma situação até um pouco inusitada. Eu tinha um congresso em Coimbra, estava em Lisboa, tinha um congresso em Coimbra e tinha que voltar a Lisboa para vir embora para o Brasil. Então, estava sozinha na estação de trem, sentada esperando o trem, e aí 2 portugueses sentados do meu lado, fazendo o quê? Piada de brasileiro. Assim como nós fazíamos piadas de português, eles fazem piadas de brasileiro, e são as mesmas piadas. Que o brasileiro é burro, que o brasileiro não raciocina. E eu lá sentada, assim, ouvindo aquilo, falava, meu Deus do céu, né? Do que se trata? Outra coisa também que existe, bastante preconceito, também vivi na pele, nessa mesma viagem, acho que esse dia foi uma escola de cultura colonial portuguesa, vamos dizer assim. Eu cheguei em Lisboa, na estação de Santa Polônia, e entrei num táxi para ir para o hotel. Aí o táxi começou a conversar comigo, ele viu que eu era brasileira, obviamente, né, pela maneira como eu falava. E ele dizia, você é tão bonita, eu ando tão mal com a minha esposa, você não quer ficar aqui, ficar comigo, etc, etc, etc? Eu tinha acabado de casar, eu era recém-casada quando eu fui para lá a primeira vez. Então, isso, mas assim, claro, isso é eu costumo dizer que os motoristas de táxi portugueses, em geral, eles têm uma questão da cultura mais do senso comum, é interessante ouvi-los, assim. E eu dizia, bom... Existe um preconceito contra a mulher brasileira. Não sei se vocês... já ouvi isso de várias pessoas. De que todas as mulheres brasileiras são... todas, enfim. De que as mulheres brasileiras são dadas, são, enfim, mais abertas, mais isso, mais aquilo, né? Ou seja, existe um preconceito sexual contra a mulher brasileira, né? Também é uma coisa do senso comum. Mas quando eu fui a Portugal pela primeira vez, foi nessa vez mesmo, uma das coisas mais impressionantes, uma das sensações mais impressionantes que eu tive foi de estar em Lisboa, né? Então você vem de uma cidade como São Paulo e você vai a Lisboa dizendo, bom, eu vou a ex-capital do Império, né? Então vamos ver o que é isso. E você chega lá e fala, mas é só isso, né? Porque são 600 mil habitantes em Lisboa. Nós temos o quê? 12 milhões de habitantes, né? E você começa a ver que aquilo que você acreditava que era grande, né, que era uma coisa poderosa, na verdade tem uma dimensão muito menor do que o seu cotidiano tem, por exemplo, né? Em Lisboa você pega um táxi, você está em 5 minutos em qualquer lugar, né? Então, assim, aquela grandiosidade, aquela pomposidade que tinha a ideia de uma capital imperial para mim, diminuiu muito depois que eu estive lá, né? E, de certa maneira, me deu a real dimensão de Portugal, pelo menos na minha visão, no sentido de que, sim, Portugal foi um grande império, mas Portugal mesmo é muito pequeno, né? Outra coisa, hoje em dia ainda Portugal é um país muito agrário, né? Economia baseada muito na agricultura, principalmente no cultivo de oliveira, no cultivo de vinhas, né, muito baseado na economia agrária ainda. Um país absolutamente católico, religioso, de um ponto de vista às vezes perigosamente conservador, né? Quanto mais você vai entrando para o interior de Portugal, mais você vai vendo esses nichos conservadores num país de território pequeno, né? Um país que hoje, pela crise também, sempre dependeu, mas hoje mais, diante da posição que ocupa na comunidade europeia, né, das relações com os outros países dessa comunidade. Então, Portugal é um país exportador de mão de obra, não é um país extremamente industrializado, tem lá suas indústrias, não é um país que tenha recursos naturais monumentais, né, não tem petróleo, diamante, como tem Angola, né. Então, ocupa dentro da Europa hoje uma posição realmente periférica dentro da economia europeia no geral, né? E isso se deve também, não apenas à configuração da própria economia europeia, mas à questão da perda das colônias, não é? Portugal, que era grande, voltou, né, enxugou, encolheu para ser de novo, como era no século XVI, aquela pequena faixa de terra ao longo do Atlântico, com todos os seus problemas e mais, com os problemas que a própria descolonização veio a trazer, né?
Esse trauma hoje, né, da perda, esse trauma de que fala o Lourenço, hoje é também um trauma eminentemente econômico e social, a gente não pode esquecer disso. Né? E os resultados, quer dizer, esse trauma, vem também do tipo, do modelo de colonização que foi adotado por Portugal ao longo do século XX nas colônias africanas, que é muito diferente do modelo de colonização com o Brasil. Como o Brasil sempre foi uma fonte de recursos para Portugal muito grande ao longo da colonização, havia uma espécie de equivalência, né? Uma espécie de interdependência, a gente poderia dizer, entre Brasil e Portugal, de um ponto de vista menos radical e menos violento, mais colaborativo, talvez eu pudesse dizer. Embora a gente tenha sofrido as consequências da colonização, sim, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista dos países africanos, embora eles tenham sido colônias de Portugal desde o século XVI, ao longo do século XX estabeleceu-se um novo tipo de colonização. Existe um texto que fala disso, é um texto um pouco mais difícil de conseguir, tá? De uma autora norte-americana, que é a Phyllis Pérez, que foi minha orientadora no meu doutorado lá. É um livro que se chama assim, difícil de conseguir no Brasil, mas eu tenho, Transculturation and Resistance in Lusophone African Literature. Esse livro da Phyllis, ele tem um capítulo inicial, introdutório, em que ela esmiuça um pouco essas condições coloniais da África de língua portuguesa ao longo do século XX. Então vejam, no século XX a gente tem um Portugal que perdeu o Brasil, politicamente falando, um Portugal que é país da Europa, portanto viveu as duas guerras, portanto em crise local. Um Portugal que ainda tem as colônias africanas, que tem recursos naturais, principalmente Angola, né, mais do que todos os outros, mas tem diamante, petróleo e outros recursos. Tem um Portugal cuja população em geral precisa de alternativas para a crise que a guerra traz. Então a gente tem uma leva de migração de colonos portugueses ao longo do século XX, a partir da década de 30 principalmente, para os países africanos, que é imensa. Se a gente for ler vários autores africanos, de literatura mesmo, da nova literatura africana de língua portuguesa ao longo do século XX, a gente vai presenciar esses personagens, vai perceber a presença desses personagens, que são os colonos vindos de Portugal, que ora trazem suas famílias de Portugal e se reinstalam nas colônias, ora criam novas famílias nas colônias e, portanto, refazem a vida que está difícil por causa da guerra nas colônias. Então você tem uma migração de colonos para esses novos lugares, não é? Portanto, não é mais as colônias viram não mais lugares de extração de produtos, mas lugares de colonização mesmo, de instalação, vamos dizer assim, dessas pessoas, do ponto de vista econômico, social, familiar, etc. Com a perda, né, com a independência das colônias, esses colonos que estavam lá e suas famílias, em geral, retornam a Portugal, porque até em função da guerra de descolonização, né, com Portugal, os portugueses passam a não ser mais bem-vindos nas colônias, então eles têm que retornar. Agora, vocês imaginem esse grande contingente de pessoas que estão espalhados pelas colônias, voltando a Portugal e estabelecendo em Portugal problemas fundamentais de falta de emprego, falta de moradia, problemas econômicos, problemas sociais, não tem lugar no mercado de trabalho, etc. Isso a partir de 75, principalmente, né? Então você tem a categoria do que lá em Portugal se chama a categoria dos retornados, que são portugueses, portanto, para os quais o governo português tem que dar algum destino, né? Você tem esse grande contingente voltando, muito ressentidos, porque em geral perderam tudo que tinham construído nas colônias africanas com o seu trabalho ao longo do século XX em função da guerra de descolonização. Todos esses bens foram confiscados, né?
Enfim, de verdade, essa descolonização foi sentida como trauma. Muito mais traumática, eu diria, até para Portugal do que o trauma da perda do Brasil. Tá? Então aí a gente tem realmente uma coisa que é importante vocês guardarem, e é por isso que eu estou falando disso. Né? A fala de um professor português no início da década de 80, portanto 5 anos depois disso tudo, e com tudo isso acontecendo, reivindicando o lugar das literaturas africanas como um objeto de estudo, eu diria que é uma fala no mínimo heterodoxa. É uma fala no mínimo dissonante e politicamente marcada, porque não dá para ser diferente.